Muito boa tarde, Giana. O que a gente tem hoje no Na Medida? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Yasmin Luz. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre qual a relação da longevidade e dos procedimentos de beleza. E hoje eu tenho o prazer de receber pela primeira vez agora como colunista aqui do Na Medida a doutora Anne Marie Saudades, né? E também a doutora Fabiana Bianchi, ela que é médica especialista em clínica geral. Já temos as duas convidadas na live. Boa tarde, doutora Anne. Seja bem-vinda agora como colunista aqui do Na Medida. Boa tarde, Diana. Obrigada. Obrigada aqui pelo convite. Vai ser um prazer. Falar de saúde é comigo mesmo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E seja bem-vinda também, doutora Fábio. Doutora Fábio, seja bem-vinda também. A doutora Fábio estreando aqui no Na Medida nessa tarde, né? Exato. Boa tarde a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer. Estou muito contente. E vamos lá que vai ser super interessante o nosso assunto de hoje. A gente sabe que esse tema ele é bem amplo, né, doutora Anne e doutora Fabiana. Eu pesquisei aí sobre o tema e claro que antes da gente entrar lá naquela questão da pandemia, que não tem como a gente não deixar de falar, né? Um dado que é bem interessante sobre essa questão da longevidade é que em 2060, 25% da população terá mais de 65 anos e a expectativa de vida será de 81 anos. Isso já se vem falando aí, né, do decorrer dos meses sobre essa questão do envelhecimento da população. Vocês acreditam que esse envelhecimento da população, ele está relacionado com essa preocupação exagerada aí com a beleza e com os procedimentos estéticos? Começando aí com a doutora Fabiana, né, e depois aí a doutora Anne vai fazer o comentário. Bom, então assim, vamos começar falando em relação à longevidade. A gente tem que ver o conceito. Longevidade, a gente tem que ver no sentido mais amplo, que seria uma longevidade saudável. Hoje em dia se fala muito nisso, que seria assim, aquela longevidade que não é apenas a quantidade de anos que a gente vive a mais, mas também os anos saudáveis. É o passar dos anos com qualidade, no sentido da gente não ficar dependente, da gente ter uma funcionalidade, da gente ter uma saúde mental e da gente realmente viver esses anos a mais com dignidade que todo mundo quer. Doutora Anne me comentava muito aí sobre qualidade de vida ontem, né, doutora Anne? Qual a relação dessa qualidade de vida aí com a longevidade? Giana, então, meu pensamento sobre isso é sempre assim. Eu quero experimentar essa vida o máximo que eu puder. Então, é óbvio que eu quero viver mais anos possível, né? Mas eu não quero estar acamado. Eu não quero perder restrição de movimento. Então, eu não quero viver os meus 20 últimos anos, por exemplo, numa cama de hospital. Só que para eu chegar lá na frente bem, a expectativa de vida ela é crescente, faz anos. Então, quer dizer, para eu chegar bem lá no final, eu preciso ter escolhas boas agora e eu preciso pensar em aprimorar as minhas escolhas de saúde para conseguir ter qualidade no decorrer desses anos, né? E isso envolve todas as esferas, física, emocional, espiritual. E como saber fazer essas escolhas, doutora Anne? Tanto para ti como para a doutora Fábio. Bom, para mim, eu diria para vocês assim, principalmente as escolhas que vão impactar de forma crônica na vida de vocês. Então, quando a gente está falando de escolhas, hábitos que eu faço todos os dias, são esses que vão me pesar a longo prazo. São esses que vocês têm que prestar mais atenção. E para ti, vou comentar doutora Fabiana? Também que assim, obrigada. Vou comentar também assim, o que a gente tem hoje de evidência científica, assim, de maior longevidade, são os hábitos, como a doutora Anne falou, os bons hábitos, principalmente no sentido assim, de uma alimentação adequada, não tão baseada em industrializados, em fast food,
certo? Além disso, controle calórico, é interessante dizer isso, mas fizeram, já faz algum tempo, um estudo com camundongos e que aqueles que tiveram uma restrição alimentar viverão em média 5 anos a mais na proporção, então, com o ser humano. Então, assim, fazer uma restrição calórica no sentido de não comer exageradamente e tentar privilegiar os alimentos mais naturais. Bom, além disso, é importante, a gente já sabe, exercício físico, caminhada, seja o que a pessoa prefere fazer, porque o que é interessante é a gente ter a regularidade, é fazer sempre o exercício físico. Outra coisa também é o sono, dormir bem, tem vários processos metabólicos envolvidos, a gente deve dormir bem, comer bem, e voltando um pouco no assunto da pandemia, o que a gente tem assim até hoje como já sabido, que o nosso próprio corpo é muitas vezes o que vai fazer ao remédio da doença. Então a gente tendo uma saúde mental adequada, tendo uma alimentação, sono adequado, hidratação e fazendo algum exercício físico, esse já é um tratamento, tu vai manter o teu sistema imunológico bastante elevado contra vírus, contra infecções e contra o envelhecimento precoce também. Mas aí é que está a questão, né, doutora Fabiana e doutora Anne Marie. A gente sabe que vive um momento bem difícil aí, né, em que todos nós estamos afetados aí com a nossa saúde mental, né, no dia a dia, com tantas informações ruins, né, e a gente sabe que isso altera muito, né, o metabolismo das pessoas, a própria alteração do sono aí, a questão da obesidade. E aí, como evitar isso? Existe alguma maneira, alguma forma que as pessoas consigam manter esse equilíbrio para não ter problema lá, né, na sua velhice? Quer falar de repente, Anne, ou quer que eu fale? Jana, eu acho assim, ó, é super legal quando os pacientes, assim, quem é mais leigo no assunto, entende que toda escolha que essa pessoa fizer vai resultar numa saúde para ela. Então, quando a gente pergunta assim, o que eu posso fazer para melhorar aqui a minha condição de estresse, por exemplo, ou a minha condição de sono, de forma isolada. E eu digo para vocês, não existe uma pílula mágica para resolver isso, mas existem escolhas. No sentido desse pensamento aqui. Tudo que vocês colocarem para dentro da máquina biológica de vocês, ou vai servir para inflamar, ou vai servir para nutrir o corpo de vocês. E isso vai impactar na forma como vocês dormem, vai impactar na forma de pensamento de vocês, vai impactar no intestino de vocês. O intestino produz 80% da serotonina, que é um neurotransmissor que regula nosso cérebro, nosso bem-estar. Então, tudo é conectado numa mesma chave, né, que é a nossa máquina biológica. Então, quando vocês fazem escolhas boas, que era o que a doutora Fábio estava falando, né, exercício físico, comida, cuidar da respiração, meditar, cuidar do seu lado emocional, nós somos seres emocionais, isso tudo caminha junto. Na minha visão, pelo menos, não tem assim como a gente fazer uma coisa só e ter plenitude de qualidade de vida. Existem hábitos e existem escolhas, né? Então a gente tem que aprimorar a cada dia um pouquinho mais as nossas escolhas e tornar os nossos hábitos melhores. Os nossos hábitos vão nos levar a ter uma vida com qualidade, uma vida serena e uma vida muito mais longa, né? E a doutora Fabiana, a gente sabe aí que ela é especializada em clínica geral e ela atua como linha de frente aí, né, do Covid, né? Então, ela deve ter muitas histórias para nos contar, né? Pena que a gente não tem tanto tempo, né, doutora Fabiana? Mas tu deve ter aí muitas experiências e muitos relatos para nos contar, relacionando aí com essa questão da saúde mental, né? Exato. Então, assim, todos os dias eu volto para casa com uma história e eu divido, às vezes, com os meus familiares, meus amigos, porque, querendo ou não, isso pesa também na gente. Mas eu tenho histórias boas também.
tem histórias bonitas. E eu tenho uma que eu trouxe para contar para vocês que é motivadora, no sentido relacionado à beleza, no sentido estético, que é o nosso assunto de hoje, assim. A história de uma paciente, então, de 78 anos, que ficou 30 dias entubada por Covid, né? Pensa em 78 anos, comorbidade, entubada. Nesse momento eu não a conhecia. Eu a conheci quando ela retornou num ambulatório. Eu estava trabalhando no dia no ambulatório Covid e ela retornou porque ela tinha tido uma síncope, que a gente chama, que é um desmaio, porque ela acabou desenvolvendo diabetes pós-Covid. Então ela passou um período ali sem se alimentar e teve uma hipoglicemia, baixou a glicemia e ela desmaiou. E aí o que me impressionou dessa história? Ela veio até mim, 78 anos, imaginem a cena, de saltinho, muito arrumada, faceira, disposta, após ter ficado 30 dias entubada com traqueostomia, que é um dispositivo respiratório que a pessoa fica após um tempo de intubação. E ela veio disposta, dizendo que ela só estava ali nesse momento porque a irmã dela insistiu muito, porque ficou preocupada. E ela disse assim: doutora, os médicos não acreditavam em mim. Quando eu fui extubada, depois desses 30 dias, uma das primeiras coisas que eu conversei com a minha família, eu disse que eu queria tomar um banho, passar o meu perfume, e se eu pudesse pintar o meu cabelo, eu ficaria muito feliz. Então, assim, a gente pensa que isso pode ser, olhando de um certo modo, talvez uma futilidade vista por alguns, mas não, essa paciente encontrou, assim, no seu cuidado, no seu autocuidado, nessa forma de se sentir bela, se sentir, ter um bem-estar maior, e através disso, ela encontrou ânimo para sair daquilo ali, para se sentir bem. E ela chegou até mim, então, ela baixou a máscara e disse: doutora, olha aqui para mim, eu tô de batom. E eu dei um sorriso, não esperava que ela fosse falar nesse sentido. Eu achei que entraria pela porta alguém com uma cadeira de rodas, sentindo mal, 78 anos, era a imagem que eu fiz antes dela entrar. E ela disse assim: sabe por que eu tô de batom? As pessoas não veem, eu tô de máscara. Mas é porque eu faço isso pra mim. É assim que eu me sinto bem, né? Pra mim, o meu cuidado, eu me sentir cheirosa, me sentir bem, faz com que eu espalhe uma energia melhor entre as pessoas. E a frase que ela me marcou, que ficou guardada, ela disse assim: doutora, se a gente relaxa com o nosso cuidado, com a nossa beleza, a gente deixa a doença tomar conta. E com isso a gente deixa toda aquela nossa disposição, nossa vontade de viver para trás. E isso me marcou tanto que eu consegui relacionar, assim, porque tiveram algumas outras pacientes que eu atendi no consultório já em relação ao embelezamento, à estética, que já vinham com outra ideia. Diziam assim: doutora, mas eu me sinto tão culpada em vir aqui querer me embelezar, colocar uma toxina botulínica, enquanto tem pessoas morrendo, enquanto tem pessoas acamadas nesse momento. E aí, assim, o que eu trago para essas pacientes que vêm com essa história? De que a gente tem que se sentir bem enquanto a gente se cuidar como pessoa, mas no sentido muito além do cuidado estético. É o autocuidado, de se sentir bem, de ter vontade de viver. Isso a gente reflete na nossa saúde. Tanto na saúde física, certo? Porque aí eu vou me cuidar mais, eu não vou me alimentar exageradamente, eu vou procurar fazer um esporte, tá tudo correlacionado. Eu vou passar um batom, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou até o médico. Então, toda a parte estética não parece, mas ela tem uma correlação com a nossa saúde mental, com o nosso espírito e com a nossa convivência com as outras pessoas. Então, assim, esse exemplo eu trago para vocês, para mim foi muito motivador e eu acabo levando para as outras pacientes também, que apesar de às vezes a gente levar a parte estética como uma coisa levada mais para a vaidade, como uma futilidade, não, tem esse viés assim muito da sabedoria de cuidar da própria saúde e que com isso a gente vai relacionar a longevidade, essa longevidade saudável, funcional, independente, que a doutora Anne estava comentando. Bem interessante esse teu relato, né, doutora Fabiana? Imagino aí que tu deva ver muitas histórias, né, no dia a dia.
Mas eu gostaria de saber agora, primeiramente, aí da doutora Anne, para começar, depois tu também pode falar um pouquinho. O que vocês veem, assim, de mudança em relação à autoestima, né? Eu digo no geral, né? Em relação a esse período que a gente vive aí desde o ano passado. Gente, eu vou comentar algo. Eu acho que a história da doutora Fábio é incrível, eu concordo com isso. Nós somos seres energéticos, né, em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de autoestima, eu vou tentar explicar o meu posicionamento aqui a partir do que a OMS nos relata, descreve o que é a qualidade de vida. Porque há algum tempo já a OMS saiu do roteiro dizendo para nós o seguinte: saúde não é ausência de doença, né? E aí, quando ela vai nos explicar o que é qualidade de vida, ela nos diz o seguinte: compreende a felicidade, a satisfação geral do indivíduo. Então, existe uma noção subjetiva aqui. É a percepção daquele indivíduo, dele mesmo e do ambiente externo também, né? De ter amor próprio, de ser aceito, de não ter uma rejeição social, de ter autossatisfação. E aí, quando a gente pega esse indivíduo que tem mais confiança em si, confiança gera bom desempenho, né? Então, a gente tem aqui a batalha do dia a dia, nós temos trabalho, muitas mulheres aqui têm uma família inteira para gerenciar. Nós precisamos ter o amor próprio também, e toda essa esfera emocional, física e espiritual caminhando junto, porque isso determina a qualidade de vida. Então, quando a gente tem essa autoestima, confiança. Agora eu vou dizer para vocês uma frase que eu gosto muito, que é do autor do Pequeno Príncipe. O mundo inteiro se abre quando vê passar um homem que sabe aonde vai. Então, autoestima, autoconfiança, ela nos traz isso, ela nos traz energia e força para seguir adiante. E para ti, doutora Fabiana? Perfeito, ótima colocação. Sabe que fui verificar alguns estudos correlacionando, então, a parte estética, toda essa linha de cirurgia plástica, que é nova, nesse sentido, assim, de saber quais os benefícios, as percepções das pessoas em relação a isso, e ainda existem poucos estudos correlacionando esses temas, mas os que existem já conseguem, na sua maioria, fazer justamente essa correlação que a doutora Anne mencionou, que é esse sentido de bem-estar, e quando a pessoa está realizada consigo, ela consegue produzir muito mais a sua satisfação, a saúde mental, e com isso ela vai transferir na sua própria saúde, certo? Então, assim, ela vai cuidar mais da alimentação, ela vai se empenhar mais no trabalho, ela vai ter disposição, como foi a história da paciente que eu comentei com vocês, de 78 anos, que ela disse que a motivação dela é ela se cuidar um pouco mais para que ela conseguisse sair dessa situação. Então, o cuidado em relação à estética, ele vai muito além dessa parte superficial que a gente pensa em relação, assim, ao exagero, que a gente vê muitas pessoas em exageros a procedimentos estéticos. Ele vai mesmo aquele bem-estar que vai correlacionar as emoções das pessoas e fazer com que a pessoa se sinta muito melhor. E relacionando aí essa questão, né, que vocês estavam comentando aí dos procedimentos de beleza, né, eu busquei um dado aqui também na internet que diz que, superado apenas pelos Estados Unidos, o Brasil continua no segundo lugar do ranking de procedimentos estéticos. E o principal seria a toxina botulínica, né, que a gente fala muito aqui no Na Medida. Vocês consideram normal essa procura? Jana, é incrível, eu peguei esse dado aqui também. Se eu não me engano, o Brasil superou os Estados Unidos já. Então, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ela fez uma pesquisa em dezembro de 2019
e a gente já tinha conquistado o primeiro lugar desse ranking. Aí, o que eu penso? Os extremos são ruins. Se a gente pensar que só a esfera física é importante para nós, isso é um extremo, é ruim. A gente nunca vai atingir uma plenitude ou chegar perto de uma plenitude de bem-estar, de qualidade de vida, se a gente só der importância para o físico. Tem o emocional, tem o espiritual junto, né? Mas, por outro lado, nós temos uma pesquisa que é muito bonita, que eu tenho que comentar aqui para vocês, exatamente sobre o Botox. Pegaram uma amostra de pessoas com depressão, dividiram em 2 grupos. Um dos grupos aplicou a toxina botulínica nessa região aqui, tá? Que faz a nossa expressão facial de tristeza. Então, vai impedir aquele indivíduo ali de corrugar, de fazer essa expressão assim, triste, né? Carrancuda. E no outro grupo, aplicaram placebo, aplicaram soro. Depois de 6 meses, reavaliaram, então, a depressão nos indivíduos. E a gente teve uma diferença significativa. Por que isso aconteceu? Olha que bonito isso. Quando a gente tem uma emoção, a gente traduz isso numa expressão facial, correto? Então, eu posso ficar triste, eu posso ficar muito feliz, dar risada. E o contrário, o inverso também funciona. Ou seja, eu posso ter uma expressão facial aqui que vai mudar a forma como eu vou pensar, porque isso vai se remeter lá para o meu cérebro, e como as pessoas irão me reconhecer e interagir comigo. Então, a toxina botulínica, ela foi capaz de trazer uma melhora emocional nos pacientes com depressão. Então, para finalizar nossa entrevista aí, né, que esse assunto é super amplo, a gente poderia falar a tarde toda aqui, né, doutora Anne e doutora Fabiana. Para finalizar, tanto para a doutora Fábia agora, que não deu tempo dela comentar aí o que a doutora Anne falou anteriormente, e para a doutora Anne também. 3 dicas aí para o pessoal que está nos assistindo ter longevidade. Pode começar, doutora Fabiana. Quer começar? Tá, ok. Eu acho que a primeira que eu vou deixar para vocês é o equilíbrio. O equilíbrio, então, o equilíbrio entre essa parte estética, o querer se cuidar, cuidar da saúde, e o extremo oposto, que é o exagero, buscando uma falta, uma carência que a gente tem nos procedimentos estéticos. Então, seria o equilíbrio, é se sentir bem e buscar sempre o caminho do meio. O segundo que eu vou dizer para vocês, assim, é estar dentro do possível próximo da família. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu trabalho muito, eu estou numa fase de trabalho, mas para mim a longevidade tem muito a ver com a parte emocional e qualidade de vida, no sentido de sentido da vida. Busque o seu sentido da vida. Por que é importante fazer o que você está fazendo? Principalmente nesse momento de pandemia, nos trouxe essa visão do que realmente é importante na vida. Então, acredito que é isso. Reflita assim, o que é importante para você. Se é a família a coisa mais importante, priorize isso. Então, em primeiro lugar, o equilíbrio. Segundo, a família. E vou dizer para vocês, terceiro, o amor próprio. Gostem de vocês. Não fiquem se comparando, chegando a padrões inatingíveis, que isso é a mídia, é para venda, certo? Então, busquem a sua saúde física e mental, baseada no equilíbrio, nas suas prioridades, certo? Mas busquem o seu amor próprio, gostar de si mesmo, gostar da sua vida, procurar sempre melhorar a cada dia, mas melhorar no seu sentido próprio, não se comparando aos outros. Fica esse meu recado para vocês. 3 dicas, adorei, doutora Anne, para finalizar aí. Eu acredito que assim, gente, eu parto muito da premissa, né, que nós somos seres energéticos. Então, como é que a gente vai melhorar a nossa energia? Porque ela vai nos levar longe, se a gente vai falar de longevidade aqui. O que a gente come resulta no nosso corpo físico, é a energia do nosso corpo. Como se alimentem bem, reduzam farináceos, reduzam
ultraprocessados. Segundo, respirem bem. Dentro da medicina indiana, eles gostam de dizer que a gente tem um número finito de respirações. Então, aproveitem bem a de vocês, oxigenem bem os tecidos, vocês vão conseguir pensar e ativar muito mais a máquina de vocês. E terceiro, que eu acho que é bem o que a doutora Fábio comentou com a gente, assim, de buscar propósito. Entendam o que move vocês, o que gera amor dentro de vocês, porque esse é o caminho, essa é a luz no escuro. E esse vai ser sempre o caminho certo. Se vocês não souberem para onde ir, vocês têm que fechar os olhos, entrar para dentro e ver onde é que liga essa luzinha do amor. Ela nos dita o jogo para tudo, né? Seja saúde, vida familiar, vida emocional, trabalho. É se descobrir. Muito obrigada, doutora Anne Marri, nossa colunista aí do Na Medida, estreando hoje oficialmente aqui, né? E muito obrigada, doutora Fabiana Bianchi, que participou aí pela primeira vez. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Giana. Obrigada a todos por assistirem, certo? E se cuidem. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, gurias. Estava ótimo o assunto. Doutora Fábio, incrível a linha de raciocínio. Assim, ela é muito similar, né? É a mesma abordagem de saúde. Muito. E, Jana, como sempre, o bate-papo estava maravilhoso. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. E agora o pessoal de casa fica com o Cláudio Andrade e a Yasmin Luz, trazendo aí muitas informações no portal RDC. E eu volto na quinta-feira com mais novidades aqui no Na Medida. Até lá!